quarta-feira, dia 22 de abril, de nossos extras, de estudarmos alguns versos adicionais para juntos compreendermos qual é a nossa missão aqui nesta terra. Então pegue sua Bíblia e vamos ler juntos. Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo de minha pele, e minha carne verei a Deus. E eu verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros, e de saudade meu coração desfalece dentro de mim. Palavras de Jó, Jó que sofreu muito, nós conhecemos o sofrimento de Jó. É considerado o homem que mais sofreu, né, assim, fora de Jesus na Bíblia. Perdeu tudo, ficou sem tudo, mas o tudo não era Deus. Deus era tudo para Jó, né? Porque ele sabia que o Redentor dele vive para todo sempre, está só te esperando a hora certa. Vamos descer um pouco aí, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 4, versículo 18 a 20. Chamando-os, ordenaram e de modo que nenhum falasse nem ensinasse o nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus. Ouvimos antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. O povo, os líderes, as autoridades chamaram Pedro e João. Olha, vem aqui, Pedro e João. Olha, pelo amor de Deus, de falar do nome de Jesus, cara. Jesus tem que acabar, tem que sair. Mas Pedro e João falaram o quê? Vocês que se preocupam com as coisas, mas nós vamos falar do que queremos falar. Nós não vamos deixar de falar nem de ouvir da palavra de Deus, do que Jesus deixou escrito. Vamos para 1 João, capítulo 1, versículos 2 e 3. E a vida se manifestou a nós, vimos dela dando testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. A comunhão vem com o verbo da vida, que é Jesus Cristo. A comunhão com Deus, nosso elo que liga vai ser sempre Jesus Cristo de Nazaré. 3 versos, né, ecoam a mensagem do quanto é importante testemunharmos da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Lembre-se da história de Jó, testemunhando, dizendo que o Redentor dele vive para sempre. E Paulo, voltando para a história original, Paulo testemunhou sim, né, frente à multidão. Mas, apesar de ter convencido muita gente, né, muitas pessoas, de que aquilo que estava fazendo errado, tinha muitas outras pessoas que queriam aprisionar Paulo. Não tinham desistido de aprisionar Paulo. O que revela a extensão da resistência deles. E a extensão da resistência de Satanás, né? Sempre querer ganhar todas as almas. E existem, será que coisas diferentes acontecem hoje em dia? Muitas vezes não. Muitas vezes queremos nos livrar e parece que é aí que cola em nós mesmos, né, as tentações. Mas isso é normal de cristão. Bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, como está na própria Bíblia, né? Isso é tudo normal. Na comunidade cristã isso ocorre muito demais. Mas da mesma maneira, Paulo teve que manifestar uma coragem inflexível para decidir se ia fazer a coisa certa, não importando qual poderia ser o resultado. Paulo sabia que poderia dar ruim, poderia Paulo ser preso, poderia causar morte, mas continuou na sua convicção, porque ele sabia que esse é o caminho certo. E essa foi a única mensagem que fez com que Paulo nascesse e crescesse no Evangelho, que era morrer por Cristo, né? Então ore honestamente, abertamente, para receber a força e sabedoria necessárias. E então o que? Faça o que? Prossiga. Pegue seu barquinho aí e vá embora. Prossiga no mundo, seguindo os princípios e testemunhando a palavra de Deus. Pois esta é a missão que foi dada a nós neste mundo, que venham fazer parte, né? Porque este é o nosso novo tempo, é o novo tempo que vivemos, é esse, que venhamos fazer nossa parte nesse tempo agora. Oremos juntos. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, juntos ouvindo a santa mensagem e aprendendo. Mas, Senhor, vamos testemunhar mais e mais, em nome de Jesus, amém.